Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos fazer uma meditação em Gênesis, no capítulo de número 1. E eu quero fazer com os irmãos a leitura, é um pouquinho extensa, eu sei, mas quero ler com vocês dos versículos de 1 a 31. Quero tentar cobrir aí hoje o que esse texto nos traz. Então, Gênesis, no capítulo de número 1, e nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 até 31. Leiamos então a palavra do nosso Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Hoje houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Assim se fez. A terra, pois, produziu relva, e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom.
E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares na terra. Se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A história da criação nos ensina muito sobre Deus. Aqui temos um relato de como Deus criou o mundo, de como todas as coisas foram formadas. Cremos que a palavra de Deus, ela é inerrante. E por esse motivo, afirmamos que tudo que está escrito, tudo que contém na palavra do Senhor aconteceu, como assim foi escrito. A história da criação, desde os primórdios, sempre foi muito debatida. E é algo fascinante, porque todos tentam explicar como que o mundo foi formado. Como que o mundo foi criado. Como que se surgiu a terra. Como que surgiu os animais. De que forma que o homem surgiu. E então nós conhecemos várias teorias. Temos a teoria do Big Bang, que diz que tudo surgiu através de uma explosão. Temos a teoria do motor, de que algo foi dado uma ignição e ali continha todo o DNA, e com o passar dos anos, o DNA foi se desenvolvendo e foram as coisas sendo criadas. Temos também a teoria da qual nós temos como convicção, que é a teoria do criacionismo, que é a teoria bíblica, que foi Deus quem criou todas as coisas. Quase todos os cientistas têm uma opinião sobre a origem do universo. Alguns acreditam no criacionismo, outros defendem que as coisas foram formadas a partir de tudo contendo um DNA. Mas nós cremos, como está escrito, que tudo foi criado a partir da voz de Deus, conforme o Senhor mandou. A Bíblia nos mostra este Deus supremo, que criou todas as coisas. E a Bíblia nos mostra
como foi criado e na ordem que foi criada. A Bíblia deixa muito claro como cada coisa foi produzido, como cada ser foi feito, como as luzes apareceram. E tudo apareceu a partir do momento em que Deus disse, em que Deus mandou, em que Deus ordenou. Todas as coisas existem, porque Deus assim determinou. É fantástico nós vemos na Bíblia a criação. É maravilhoso nós observarmos como é que Deus assim cria todas as coisas. Aprove ao Senhor fazer conforme a sua vontade. Somente Deus pode dizer e acontecer. Nós não temos essa capacidade. Nós não somos capazes de fazer isso. Mas a Bíblia nos mostra o poder de Deus desde o princípio, desde o início. E esse substantivo princípio tem esse significado. No dicionário, ele diz que é primeiro momento da existência. Então, o primeiro do momento da existência sempre foi a partir da palavra de Deus, daquilo que Ele ordenara. Assim se iniciou todas as coisas. Assim, tudo foi criado. Por isso, quero tratar sobre o tema desta manhã. No início do primeiro versículo está no princípio, e esse é o tema nosso. No princípio, no começo, no início, como tudo saiu na sua raiz. E eu quero destacar apenas 2 pontos essa manhã. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, nós encontramos nos versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24 e também no 26. Você sabe o que chama muita atenção e eu gostaria de destacar? Deus disse. Então esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu quero tratar essa manhã, nós encontramos nos versículos 4, 10, 12, 18, 21, 25 e 31, aonde nós encontramos, e viu Deus que era bom. Então, dentro desse tema, num princípio, nós vamos utilizar desses 2 pontos apenas. E quero utilizar esses 2 pontos para entendermos o poder de Deus desde o seu princípio. Ele demonstrou o teu poder desde o início. Deus, desde o princípio, demonstra o poder que tem através da sua palavra, pois tudo o que ele disse acontece. Tudo o que ele manda acontece conforme ele assim o deseja. A Bíblia mostra que no começo Deus criou o céu e a terra. E Deus o criou através da sua palavra. Nós vemos aqui no versículo de número 1, dizendo que Deus criou todas as coisas. Nós vemos no versículo de número 2, que a terra estava sem forma, estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não havia nada. Isso nós entendemos que era o caos, porque não tinha nada, era uma escuridão. Era algo que nós não conseguimos mensurar. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, nós não enxergamos, porque está totalmente escuro. E esse era o planeta, era escuro, não tinha nada, além de um grande abismo, como nós encontramos aqui, e escuridão. Mas Deus, ele pairava sobre as águas, o seu Espírito. E quando ele pairava sobre as águas, ele começou a ordenar que as coisas fossem criadas. O versículo de número 3 disse, olha o que encontramos, disse Deus, haja luz e houve luz. Através do poder da sua palavra, conforme Deus disse, aconteceu. Deus estava em meio à escuridão, estava em meio a um lugar que nada tinha,
em meio a um local que estava totalmente morto para nós. Não podia ter vida ali. Não havia expectativa de vida, se nós assim olhássemos. Mas Deus ordena que haja luz. E a luz então se faz e passa a existir. E quando a luz se faz e passa a existir, Deus então faz a separação da escuridão com a luz. Mas Deus continua criando neste meio em que nada existia. Deus continua lapidando, continua moldando o que nada existia. Porque Deus, após ver que a luz era boa, Deus então, ele faz a separação entre a luz e as trevas. Deus, depois de fazer a separação entre a luz e as trevas, ele ordena que haja o firmamento. No versículo nós encontramos, e Deus disse, haja firmamento, versículo de número 6. E separação entre águas debaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. E a Escritura nos diz, e assim se fez. Se fez como Deus havia ordenado. No meio caótico de escuridão que nada tinha, agora Deus começa a moldar, a lapidar. Deus, num lugar onde hoje, se nós olhássemos, nós diríamos que não existiria vida, Deus começa a dar vida. Deus vai lapidando aos poucos. Em meio em que nós enxergamos como caótico, Deus começa a criar todas as coisas. Então Deus cria o céu, cria a terra, faz a separação da terra seca. Deus cria o sol, cria a lua, cria as estrelas. Deus cria os seres vivos, as plantas, os animais, as frutas. E Ele cria tudo a partir da sua palavra, a partir da sua ordenança. O que parecia morto, agora começa a ter vida. E quando Deus termina de criar todas as coisas, agora tem vida. Tem um sentido. Deus disse que criaria e Deus o criou. Meu querido irmão, é fantástico nós olharmos e vemos o que Deus diz acontece. Porque Deus fez todas as coisas. Deus disse no passado que enviaria alguém para remir de todos os nossos pecados, e Deus enviou. Deus enviou Cristo Jesus. Deus disse que Ele condenaria o pecado, e Deus condenou. Deus informa e fala o que acontece com os pecadores. E nós vemos na palavra de Deus o que acontece com aqueles que compactuam com o pecado. Sodoma e Gomorra, Deus não encontrou nenhum justo lá. E então Deus destrói Sodoma e Gomorra. Deus antes avisou, Deus enviou, Deus disse que se eles não obedecessem a sua palavra, a sua voz, o que iria acontecer. Desde o princípio, Deus nos fala o que irá acontecer. Desde o princípio, Deus nos mostra o que irá acontecer. Desde o princípio, Deus diz que aquele que crer em Cristo Jesus, este está salvo. Aquele que não crer, este está morto. Deus diz exatamente como todas as coisas vão acontecer. Nas Escrituras nós vemos exatamente como tudo acontece. Então, meu amado irmão, eu gostaria de dizer para você, aquele que é pecador, aquele que está morto, aquele que vive no pecado, que tem prazer no pecado, que não encontra prazer em Deus, Deus, Ele te chama. E Ele, ao entrar na sua vida, Ele vai te lapidar como Ele fez com o mundo. Deus, aos poucos, vai dando vida aonde está morto. Deus, aos poucos, vai moldando aquele que está morto em seus delitos e pecados.
somente um cristão consegue ter alegria em Cristo Jesus, porque é Deus quem coloca isso no coração de cada um dos cristãos. Deus colocou no meu coração, coloca no seu coração. Mas talvez você que está aí me ouvindo, ainda não tem este Deus. Este Deus te convida essa manhã para entrar no seu coração, para entrar na sua vida e lapidar. E isso que você acha que você está morto. Neste momento em que você não encontra nada, nada lhe traz alegria, Deus ele vai lapidar você. Deus ele vai moldar você. Deus ele vai colocar a alegria no seu coração, porque quando Deus entra, aonde há escuridão, ele coloca a luz. Aonde Deus entra, que não existe nada, ele começa a criar, ele começa a colocar, ele começa a lapidar conforme a sua vontade, conforme lhe deseja. Por isso que nós cremos que a vontade de Deus, ele tem que ser feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. Deus, ele molda a vida de todas as pessoas. E Deus quer moldar a sua vida. E ele lhe convida essa manhã. Desde o princípio Deus disse. E tudo o que Deus disse aconteceu. Nós lemos em Isaías capítulo 25, no versículo de número 1. Que tudo o que Deus havia prometido, desde a antiguidade, assim o fez. Isaías exalta o Senhor. Isaías elogia, agradece, louva a Deus, porque Ele cumpre os seus planos, conforme Ele havia prometido. Desde o princípio, Deus demonstra o poder da sua palavra. E entenda, meu irmão, que Deus é o único Senhor que pode nos moldar. Que Deus trabalhe na sua vida. Porque Deus prometeu que enviaria um Salvador e Ele enviou. O Senhor prometeu que um dia voltaria aquele para buscar todos os seus. Mas Ele disse, e todo aquele que nele crê, este está salvo. Ou seja, quem não crê em Cristo Jesus está condenado por toda a eternidade. O que Deus diz, acontece. Creia no Senhor. Creia em Cristo Jesus. Mas é interessante, porque quando nós vemos o que Deus diz, acontece, nós vemos também aqui neste texto, que tudo o que Deus fez, Ele olha, Ele observa, porque Ele coloca, e Deus viu que era bom. Deus viu que era bom, tudo aquilo que Ele criou. Tudo que Deus fez ao terminar, Ele observa e vê que é bom. Deus fez a luz. Deus olha a separação entre a luz e as trevas, e Ele vê que isso era bom. Deus faz a separação dos firmamentos, e Ele vê que isso era bom. Deus produz a relva, as ervas. Deus produz as árvores frutíferas. E assim como Ele faz, depois de produzir tudo, Ele olha e Ele viu que era bom. Meu amado irmão, tudo que Deus faz é bom. Nós encontramos aqui por 7 vezes. Por 7 vezes nós vemos dizendo, e viu Deus que era bom. Todas as vezes que Deus cria, Ele olha e vê que é bom. O Senhor organiza o que está caótico. O Senhor coloca em ordem aquilo que não tem vida. O Senhor cria os dias e as noites. O Senhor nos produz alimento físico, alimento espiritual. O Senhor coloca 2 grandes luzeiros para iluminar o dia e o outro a noite. Deus coloca para governar a noite a lua e as estrelas, para que continue havendo separação entre a ausência de luz
para que não haja trevas. Deus manda povoar os mares. Deus, ele cria os grandes animais marinhos. E tudo em que Deus olha, ele abençoa e ele vê que é bom. Deus, ele abençoou, dizendo, multiplicai-vos. Deus abençoou, dizendo, enchei as águas dos mares e na terra, e multipliquem as aves. E assim foi feito. Depois de criar os animais selváticos, segundo as suas espécies, os animais domésticos, Deus novamente olha para a criação e ele viu que era bom. E então Deus cria o homem. E isso é fantástico, porque Deus criou o homem, no versículo de número 27, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, eles foram criados à imagem de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus. E Deus, ao olhar toda a criação, ele diz, e isso é bom. Mas tem algo surpreendente, porque após Deus criar o homem e a mulher, ele diz, e isso é muito bom. Meu querido irmão, nós encontramos que Deus organiza todas as coisas. Deus abençoa o seu ser. E tudo que Deus faz é muito bom para as nossas vidas. Quando Deus corrige, Ele corrige com amor paterno. E Ele corrige, e a correção paterna é muito boa para todos nós. Quando Deus fala não, este não é uma correção maravilhosa para todos nós. O advérbio de negação é por amor a nós. Porque Deus, tudo o que faz é muito bom. Deus não faz nada ruim. Deus não faz nada imperfeito, porque Deus é perfeito. Deus não cria nada de forma imperfeita, porque Ele é perfeito. A presença do nosso Senhor é muito boa sobre as nossas vidas. Isso nos faz entender, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13, onde nós encontramos Davi pedindo para que Deus o coloque nas mãos do Senhor e não do inimigo. Você sabe por que Davi faz isso? Porque Davi sabia que Deus é misericordioso, que Deus ele é amoroso, que Deus é um Senhor que, se o Espírito dele estivesse com Davi, ele suportaria a ira que fosse recair sobre ele. Tudo que Deus faz é muito bom. A presença de Deus tem que estar em nossas vidas. Não importa o que aconteça, tenha a presença do Senhor, porque o Senhor é misericordioso e o Espírito de Deus em nós nos faz suportar todas as coisas. Porque tudo que Deus faz é muito bom. Os povos antigos foram corrigidos por meio de guerras, por meio de ser levado ao cativeiro, porque eles não ouviam. Ageu foi levantado para falar com seu povo, porque o povo não estava ouvindo a voz de Deus. O povo foi levado ao cativeiro, volta do cativeiro babilônico, continua tendo a mesma vida que tinham seus pais. E Deus então os corrige. E Deus os corrige. Mas Deus os corrige para a glória do teu santo nome. Porque tudo o que Ele faz é muito bom. Então, meu querido, a palavra de Deus, ela acontece conforme a sua vontade, conforme Ele determina. Tudo que Deus cria é muito bom. Deus nos abençoa, Deus nos corrige, e tudo que Deus faz na minha e na sua vida é muito bom. Por isso, às vezes, em meio à doença, nós precisamos glorificar a Deus porque é muito bom. A gente entende agora porque que Jó, nós conseguimos entender.
Por que que Jó glorificou a Deus quando ele estava doente? Quando Deus tira toda a sua saúde, toda a sua riqueza, todas as suas coisas. Porque ele sabia que tudo que Deus faz é muito bom. Tudo que Deus cria é muito bom. O mundo não tinha forma e Deus deu forma e vida a ela. Deus dá riqueza à terra, que é a sua presença. É a presença de Deus na minha e na sua vida. Porque tudo que Ele faz é muito bom. Gostaria de concluir dizendo que a soberania de Deus, a esse Senhor Salvador que nós temos, ela está em toda a Bíblia. Mas nós temos dois destaques aqui. O que Deus diz, que Deus fala, que Deus ordena, acontece. Deus ordenou que a terra fosse feita e assim se fez. Deus disse, e ao dizer de Deus, as coisas aconteceram. Por isso eu quero lembrar, Deus disse que o pecador, ele está condenado por toda a eternidade. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, esse está salvo por toda a eternidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, as promessas de Deus, elas não falham e elas não deixam de acontecer, porque nada foge do poder, da presença e nada foge dos decretos de Deus. Deus disse o que iria acontecer e vai acontecer. No passado, Deus disse o que aconteceria com os pecadores e aconteceu. Deus falou para Faraó que se não libertasse o seu povo, que ele então castigaria, e Faraó foi castigado. Entenda que tudo o que Deus disse irá acontecer conforme está escrito. Nós não temos poder nenhum para decretar algo ou para determinar algo, porque isso pertence só a Deus. E Deus assim já o fez. E tudo o que Deus faz é muito bom para as nossas vidas. Deus, ele é perfeito e na sua perfeição tudo o que ele faz é agradável e é maravilhoso. Deus não faz nada imperfeito. Deus não comete erros. Deus não comete falhas. O que Deus faz, ele faz de forma perfeita, agradável, ou seja, é tudo muito bom. Então, em meio às dificuldades da vida, tenha certeza de que Deus está trabalhando e é muito bom quando nós passamos por isso. Porque quando nós passamos pelas provações, nós temos maturidade, nós ganhamos esse lado maravilhoso de se aproximar de Deus. Tudo que Deus faz é muito bom. Creia no Senhor, tenha fé em Cristo Jesus. Cristo veio, morre na cruz, leva sobre si todos os nossos pecados, é sepultado, ressuscita no terceiro dia, e então ele vai aos céus, e Deus promete que um dia ele irá voltar para buscar a mim e a você. Então tenha certeza que ele irá voltar. Creia no Senhor, porque Deus disse, irá acontecer, e tudo que ele faz é muito bom. Que o nosso Senhor nos fortaleça, e que nós saibamos que tudo o que Deus faz é muito bom, e que tudo o que ele disse irá acontecer, conforme está nas Escrituras Sagradas.